pessoal, tudo bem? Primeiro vídeo de 2016 e assim, eu vi muita gente no YouTube falando sobre metas para 2016 e eu resolvi compartilhar uma coisa com vocês que é uma das minhas metas para 2016 e na verdade eu coloquei aqui na websérie Fica a Dica porque não deixa de ser uma dica, porque essa meta eu já fiz em outros anos, então é uma dica pra vocês também. O que acontece? Vocês viram que eu comprei, né, a agenda da Diva pra 2016, enfim, poderia ser qualquer outra agenda. Mas eu tava pensando assim esses dias e eu lembrei que eu sempre fui de escrever na minha agenda. A minha agenda era uma série de diário, porque eu compartilhava meus sentimentos. Mas também agenda no sentido de... porque eu também me organizava, né? Eu organizava o meu dia, os meus afazeres e tudo mais. E era também uma forma de eu colocar ali o que aconteceu no meu dia e depois lembrar e tudo mais. E, sei lá, colocar no papel o que aconteceu comigo. E eu comecei a fazer isso com muito mais frequência, porque eu sempre fui de ter diário, aquela coisa assim boba de menina. Mas assim, eu comecei a fazer e... consistentemente, assim, de fazer a agenda inteira mesmo, a partir de 2008, quando eu tinha lá meus 14 anos, digamos assim. E eu nem namorava o Jorge ainda. E eu fiz mais ou menos até 2010, assim, direitinho. E aí hoje, assim, esses dias pensando, eu parei, caramba, eu parei e pensei assim, eu lembro muito mais dos anos em que eu coloquei na agenda, em que eu escrevia todos os dias, ou em que eu, né, deixava lá na agenda registrado o que aconteceu, porque eu não necessariamente escrevia todos os dias, mas quando acumulava eu ia e colocava lá o que eu fiz nos dias. Mas enfim, eu lembro muito mais desses anos em que eu escrevi na minha agenda do que os últimos anos, por exemplo. É claro que eu sei mais ou menos o que aconteceu desde 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, mas eu lembro muito mais, assim, detalhes dos anos em que eu escrevi. E eu sempre fui uma pessoa de boa memória, então acho que quando a gente vai crescendo, a gente tem tantos afazeres, tem tantas coisas que a gente vai esquecendo, ou então não dá tanta atenção a certas coisas do nosso dia a dia. Então a minha dica é essa, assim, eu acho que as pessoas subestimam o fato de você escrever, de ter um diário, como uma coisa infantil ou uma coisa meio teenager, assim, de adolescente, coisa de filme. Mas na verdade eu acho que tem muita importância, porque, por exemplo, eu vivo falando pra vocês, assim, que o Veda foi uma experiência incrível pra mim, complexa, porque foi um desafio, assim, eu tinha que gravar todos os dias e colocar no ar e lidar com o fato das vezes a internet não tá boa, enfim, atrasar vídeo. Mas foi uma experiência incrível e boa porque no mês de agosto eu estava extremamente atenta ao meu dia a dia, assim. Ninguém quer compartilhar coisas ruins. Então eu queria compartilhar as coisas boas do meu dia. E nem sempre a gente tem esse olhar, né? E a gente tem que estar grato por qualquer coisinha. Então eu também busquei... Ai, desculpa. Eu também busquei que coisas boas acontecessem, né? E não de uma maneira falsa, assim, só por causa do vídeo. Mas, assim, de estar mais atenta a certas coisas e me tornar grata por essas coisas que aconteciam e que eu simplesmente, num mês em que eu não fiz aquilo, não gravei todos os dias, eu não estava atenta. Então escrever no diário é mais ou menos isso, assim, você tá atento ao que aconteceu naquele dia de bom e de ruim e que vai acrescentar na nossa vida e algo que você queira lembrar também futuramente, tanto nos vídeos, né, gravando vlogs e tal, dá pra você fazer isso, como na agenda também. E eu acho interessante de você escrever que, por exemplo, se eu peguei aqui as minhas agendas antigas e eu fiquei rindo da maneira como eu escrevia, a gente vê o quanto a gente mudou, né? E às vezes naquela mesma agenda daquele mesmo ano, assim, vamos supor que você brigou no dia com uma pessoa e aí se você escreve aquilo naquele dia, você vai colocar muitos sentimentos daquela hora, assim, sentimentos fortes daquela briga, por exemplo. Mas por algum acaso você brigou e acabou não escrevendo. E deixa acumulado e aí passa uns 3 dias ou uma semana assim. E aí já tem um desenrolar daquela briga assim, né, naturalmente. Você quando for escrever aquilo, você não vai escrever
com aquele sentimento tão forte, ou de raiva, enfim, com aqueles sentimentos fortes você já vai escrever de uma outra maneira, ou apaziguando as coisas, ou rindo assim, caraca, eu realmente fui exagerada, não foi nada demais, sabe? Com uma outra forma de pensar. Eu acho interessante quando isso acontece também, porque a gente vê, né, como a gente às vezes explode por uma coisa e 2, 3 dias depois já não é nada demais. E acho interessante também a gente colocar isso na agenda pra gente perceber, assim, depois que um dia você for reler. É muito interessante você escrever os seus dias, assim. Você pode escrever, como eu disse, tanto em forma de diário, que é falando os seus sentimentos, ou de uma forma mais pontual, só falando o que aconteceu. Tinha fases, assim, que eu revelava fotos e colocava em determinados dias, enfim. Na verdade, você vai escrevendo da sua forma, você não precisa, né, escrever necessariamente só com seus sentimentos, só de uma maneira mais pontual, factual, mas você vai escrevendo e você vai encontrar o seu jeito de escrever, e eu acho muito interessante mesmo, porque como eu disse, depois que você relê essas coisas, você vê como você mudou, a maneira de você escrever mudou, a sua letra muda, né, você vê. Minha letra era muito mais redondinha, muito mais caprichada. Hoje, né, a gente, na correria do dia a dia, a letra tá muito mais corrida. Então, são coisas, assim, muito interessantes de se observar. E a minha meta pra 2016, assim, voltar a escrever na minha agenda. E como eu disse, eu acho que a gente tem que se desprender dessas coisas. Isso é muito infantil, isso é muito teenager, coisa de filme, isso não existe na vida real, mas existe sim. É muito importante a gente escrever os nossos dias, porque como eu disse, a gente acaba refletindo sobre o dia, e eu acho que isso falta muito na nossa vida, nessa vida moderna, nessa vida de correria que a gente tem, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente não para pra pensar no que a gente fez, a gente tem pouco tempo pra pensar no nosso dia, a gente tá sempre conectado, então assim, largar um pouquinho o celular, as câmeras, as edições, os textos da faculdade, as coisas, sei lá, do seu trabalho, do seu estágio, e pegar a sua agenda e simplesmente lembrar o que você fez, se desconectar realmente. Eu acho que é um exercício que a gente começa a fazer diariamente, e é muito importante porque, como eu disse, só o fato às vezes de você escrever aquilo, você vai guardar aquilo na sua memória pra sempre, muitas vezes, ou por um bom tempo, e de qualquer forma você sempre vai ter ali guardadinho pra um dia, se você quiser lembrar, assim, e tudo mais. Então eu acho que é uma dica muito importante. Hoje é dia 2, eu ainda não escrevi esses 2 primeiros dias, na verdade o dia 2 ainda não acabou, mas eu não escrevi o dia de ontem, porque eu passei o dia de ontem na casa do Jorge, o dia inteiro lá, com a família dele, mas eu vou escrever com certeza, e eu vou contando pra vocês, assim, quem sabe nos próximos Fica Dicas como é que eu tô, porque eu lembro que ano passado eu comecei a escrever, ano passado não, ano retrasado, 2014, eu comecei a escrever e não durou nem um mês, eu não me empenhei, assim, sabe? Realmente é uma tarefa muito difícil, principalmente com o nosso dia a dia, com a correria do dia a dia, então realmente não vou dizer que é fácil, muito pelo contrário. Mas, assim, eu tô empenhada, sabe? Eu quero isso pra mim esse ano. E principalmente porque eu me dei conta, às vezes, eu tava vendo umas fotos antigas do Instagram e eu não sabia, o Instagram não dá data nem ano, né? Ele coloca, tipo assim, essa foto foi há não sei quantas semanas, há não sei quantos anos. Mas, assim, eu olhava a foto e eu não sabia dizer em que ano foi aquilo. E isso é frustrante, porque as fotos da minha infância, fotos da minha infância, eu sei dizer o ano, né? Talvez porque tá muito mais registrado, não sei, mas enfim. Eu não quero isso pra mim, eu sempre gostei de lembrar das coisas muito bem, sabe? Ter tudo bem guardadinho, então parei pra pensar e eu notei essa diferença. Claro, eu lembro mais desses anos porque eu escrevia, né, no meu diário. E eu acho que outra coisa que é importante dizer, o vídeo já tá ficando longo, mas enfim, é que você pode pegar e deixar isso com a sua cara, como eu disse, você pode revelar fotos de momentos importantes, você pode colocar adesivos, enfim. Ou então não precisa ser necessariamente uma agenda, você compra um caderno de anotações e vai escrevendo assim, põe só a data no início, enfim. Você não precisa necessariamente escrever todos os dias também, escreve quando você lembrar e o que tem acontecido na sua vida, você pode deixar esse momento, né, com a sua cara. E é importante, assim, escrever porque a gente
não só lembrar, porque a gente não... O que eu quero dizer? A gente não é só pra lembrar das coisas, mas é pra colocar metas assim, sabe? Lembrar mais dos nossos objetivos de vida, dos nossos sonhos e do que a gente quer conquistar, do que a gente deseja. Eu lembro demais, assim, que em 2008, como eu disse, eu ainda não namorava o Jorge, eu já conhecia ele. E eu colocava ali coisas de menina, né, meus sentimentos, que eu tava começando a gostar dele, e eu não entendia por que a gente acabava sabe, não dava certo, porque eu e o Jorge, a gente ficou numa enrolação de 1 ano, depois talvez a gente conte melhor a nossa história, mas enfim. E eu lembro que eu escrevi aquilo e lembro que eu pedia, assim, pra Deus que me desse uma pessoa, um parceiro, sabe, desde nova eu já pedia, e aquilo era muito forte. Em 2008 que eu já conheci o Jorge, a gente se falava todos os dias e tudo mais, mas enfim, depois a gente conta a nossa história se ele topar e gravar comigo. Mas eu lembro que eu colocava aquilo através de sentimentos e no final daquele ano aquilo aconteceu na minha vida, a gente começou a namorar. Então, assim, isso é um exemplo, né, é claro, seja lá, as minhas maiores preocupações naqueles anos em que eu escrevia era se eu ia passar de ano, enfim... E de qualquer forma, aquelas frustrações que eu colocava ali em forma de sentimentos, em palavras, de certa forma aquilo ia me acalmando, porque é o que eu disse, assim, nada como o tempo, nada como o dia após o outro. E aí, como eu disse, assim, às vezes o sentimento é um naquele dia e depois vai amenizando, você vai observando as coisas. Então, o exemplo do Jorge, o exemplo de passar de ano, são só exemplos que aconteceram comigo, assim, de às vezes a gente impõe as nossas frustrações através dos nossos sentimentos e em palavras, e aquilo de certa forma pode acontecer, sabe? Então, assim, eu acho muito... Escrever é uma experiência muito interessante, de verdade. Sem contar, assim, que se você for o tipo de pessoa toda boba, assim, igual a mim, eu tenho essas coisas assim, um dia você pode mostrar pros seus filhos e pra você contar a sua história pros seus filhos ou pros seus netos, você vai ter aquela ferramenta ali guardada. É óbvio que o intuito não é jogar fora, né? Pelo menos o meu. Mas, enfim... Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não deixa de ser uma meta minha pra 2016. Como eu disse, hoje já é dia 2 e eu ainda não escrevi, mas eu lembrei, falei, caraca, eu pensei em escrever e ainda não comecei a escrever. Eu falei, quer saber? Eu vou gravar em vídeo, porque gravar vídeo é igual fazer promessa pra ação. Você tem medo de não concluir. Eu acho que eu externando isso pra vocês, eu acho que é mais fácil de eu botar lá o pé firme e tudo mais e tentar fazer direitinho pra não decepcionar vocês, sabe? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu vou trazer updates pra vocês, assim, dessa meta minha. Outras metas, deixa eu ver... Emagrecer, né? Sempre uma meta que é muito impossível. Nesse fim de ano eu tava muito mais empenhada, não consegui voltar pra Hidro. Vou voltar esse mês, assim que eu receber vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. E me empenhar mais no tratamento com a Cleide. Beijo, gata! E tentar me alimentar melhor, assim, esse final de ano derrubou tudo que eu tava fazendo, mas eu continuo falando só, assim, rapidinho, continuo não bebendo refrigerante, que é o tipo da coisa que eu não quero fazer mais na minha vida, não só pela promessa, mas não quero voltar a beber refrigerante. E o pão, assim, substituindo pela tapioca, é claro que eu comi rabanada esse fim de ano e tudo mais, mas tentar substituir esses dois, assim, que causam um peso enorme na nossa alimentação negativamente, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer curiosidade deixa aqui nos comentários. Eu também deixo as minhas redes sociais listadinhas aqui embaixo, porque como eu disse, se a interação aqui através dos comentários é maravilhosa, pelo menos pra mim, lá nas redes sociais ela é muito maior e mais rápido, mais espontânea. Então, se vocês quiserem me seguir, eu deixo tudo aqui embaixo. Dá um joinha lá na minha fanpage, me segue no Instagram, porque eu respondo bem rapidinho. Eu também tento responder aqui nos comentários, mas lá é bem mais rápido porque tá no celular, enfim. Aqui no YouTube eu tenho que autorizar o comentário pra depois responder, então é mais difícil de fazer pelo celular. Mas enfim, deixo tudo listado aqui. Não se esqueçam de avaliar o vídeo se você gostou dessa dica. Me diga aqui quais são suas metas pra 2016, o que você achou dessa ideia maluca de escrever seus dias na sua agenda. Vai por mim, é uma experiência muito importante
na minha vida, assim, e muito boa. Eu sempre digo isso pras pessoas e eu acho que vale muito a pena você fazer isso. Porque, como eu disse, você está mais aberta às coisas do seu dia, às coisas boas que acontecem. Quando a gente para pra observar, a gente vê as coisas boas acontecendo. E às vezes, quando a gente está de olhos fechados, só vivendo, sem parar pra observar, a gente só reclama, a gente acha que não é grato, não tem que ser grato por nada. Então, vai por mim uma experiência boa. Ai... É o Jorge, desculpa, gente. Vai por mim uma experiência boa, tá bom? Deixa aqui o que você achou, quais são as suas metas. E não se esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui, por favor. Porque isso vai me dar mais divulgação, eu confesso, assim como avaliar o vídeo, né? Me divulga mais dentro do YouTube, mas também você vai receber as atualizações de vídeos, novos vídeos vão aparecer no seu feed ou no seu e-mail, tá bom? Grande beijo, até o próximo. Vamos ver como vai ser esse ano pra gente aqui. Eu espero que seja maravilhoso. Feliz 2016 pra gente e vamos lá, simbora!